Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e chegou o momento de tirar as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria. Para isso, eu conto com a super presença do advogado previdenciário André Benedetti. Boa tarde, doutor André, tudo bem contigo? Tudo bom, tudo bem, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus também. Bom, nós já temos aqui algumas dúvidas, porque o pessoal manda pergunta, hein? Meu Deus do céu. E eu sempre falo, uma hora a sua pergunta vai ser feita aqui juntinho com a gente no Vitrine Revista. Lembrando também que a gente manda as mensagens para vocês, tá bom? Dando uma resposta, porque às vezes demora, né, gente? A gente sabe que a pessoa às vezes não quer esperar muito, não. Mas vamos para a nossa primeira resposta, pergunta de hoje. Olá, boa tarde. Recebo o benefício auxílio-doença do meu filho. Isso pode interferir quando eu for me aposentar? Não, provavelmente ela nem receba um auxílio-doença. Eu estou imaginando, se for uma criança, não existe concessão de auxílio-doença para a criança. Talvez o filho dela receba um benefício que chama-se amparo assistencial ao deficiente, tá? Porque para receber auxílio-doença, a pessoa tem que estar recolhendo para a Previdência Social e depois de estar recolhendo por algum período, aí sim ela sofre uma incapacidade laboral e aí teria direito. Estou imaginando quando ela diz filho que seria uma criança, então não seria um auxílio-doença e sim um benefício assistencial. Isso interfere para ela se aposentar? Não, se ela tiver contribuído para ter a sua própria aposentadoria, não vai ter problema nenhum, ela vai ter direito à aposentadoria. Perfeito. Trabalhei como agricultora até os 38 anos. Moro no sítio, mas trabalho como funcionária pública há 8 anos. Como vou me aposentar? O que vai contar? Eu tiro nota de produtor todo ano ou toda colheita? Tá. Primeiro, a partir do momento que ela está trabalhando na cidade, ainda que ela tire notas como produtora agrícola e tenha um desconto previdenciário nessa nota, esse período não deve ser computado para tempo de serviço, até porque já está sendo computado na cidade. Anteriormente a ela iniciar esse trabalho como servidora pública, aí sim é possível ela computar este período. Em que pese se ela tiver recolhimento previdenciário para um regime próprio de previdência, ou seja, não seja seletista, que seria para o regime geral, esse período rural não pode ser computado. Então existe uma regra específica que não conta esse período para o servidor público, só para quem vai se aposentar pelo INSS mesmo. Entendido. Sou professora com 34 anos de profissão e 58 anos de idade. Posso me aposentar? É viável se aposentar agora ou esperar um pouco? Pode, ela pode se aposentar. O que não está claro, ela não respondeu, é se ela é professora de regime próprio de previdência, ou seja, ou do Paraná Previdência, tem um recolhimento, ou para o Fundo de Previdência próprio do município de Cascavel, ou é seletista, né? Que seria o INSS. Seria importante fazer cálculos para ter certeza do melhor momento de se aposentar. Porque às vezes ela já tem direito ao benefício, mas pode não ser o melhor momento. O interessante nesses casos é sempre calcular, em várias hipóteses, qual o melhor momento de pedir o benefício. Entendido. Tenho 60 anos, fiz cirurgia de miocárdio há 11 anos, fiz 3 perícias, foi negada a aposentadoria, entrei na justiça e negaram. Agora conversei com o advogado, disse que consigo por tempo de contribuição. Procede? Sou incapaz a trabalho. Apesar dele ser incapacitado para o trabalho, como ele está dizendo, ele não conseguiu demonstrar isso, né? Ele já passou por perícias no INSS, o perito não reconheceu a incapacidade, ele já entrou com uma ação judicial e também o perito judicial, que ele é um perito que não deve pender para nenhum dos lados, nem a favor dele nem do INSS, não reconheceu a incapacidade também pelo que ele coloca. Então, eu entendo, provar essa incapacidade, ele já passou por todo o caminho que ele deveria e não conseguiu provar. Então, de fato, só caberia a hipótese de uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou, se ele não conseguir por tempo de contribuição, seria por idade, se for homem com 65, se mulher esse ano com 61 anos mais 6 meses e a partir do ano que vem 62. Boa tarde, minha mãe tem 11 anos e 6 meses de INSS pagos. Ela trabalhou na roça, mas as terras estavam no nome do irmão dela. Ela consegue apostar com esse restante que ela tem? Ela tem 68 anos hoje. Consegue, sim. Isso que ela está pretendendo é o que a gente chama de aposentadoria por idade híbrida.
quando a pessoa usa o tempo de contribuição da cidade com o rural. Porque quando a gente fala de uma aposentadoria por idade, muita gente não sabe que ela tem que comprovar pelo menos 15 anos de tempo de serviço. Então não basta você só completar a idade. Às vezes tem pessoas que têm 80 anos, 90 anos, se não comprovar 15 anos de tempo de serviço, ela não vai se aposentar. Então a hipótese, no caso dela, seria justamente isso que ela já está imaginando. Pegar um tempo de trabalho rural e somar. Não importa se essa terra estava no nome do irmão, ou no nome de um conhecido, ou no nome de sei lá quem. O que importa é que ela consiga demonstrar que, de fato, ela já exerceu essa atividade rural. Perfeito. Tenho 57 anos, 19 anos de contribuição. Fiquei sem contribuir durante 10 anos por conta de cuidar dos meus filhos. Somente após voltei a trabalhar e a contribuir. Posso pagar esses 10 anos retroativos para me aposentar, levando em consideração que já tenho 57 anos? Já ouvi dizer que o INSS cobra juros e multas quando isso é possível. No meu caso, é compensatório, caso possa efetuar esses pagamentos? Primeiro que não seria compensatório, né? Ela já tem 57 anos e ela teria que fazer um recolhimento em atraso de um período muito alto, seria um valor bastante elevado. Mas atualmente não está sendo, em pouquíssimas situações está sendo permitido o recolhimento em atraso, mas de um modo geral não seria possível. No caso dela, por exemplo, que ela quer pagar esse débito de um período longo, o INSS não iria autorizar atualmente o recolhimento em atraso, tá? Então não seria possível e provavelmente não seria vantajoso. No caso dela, o ideal vai ser ela esperar para se aposentar por idade, que vai ser com 62 anos de idade, porque tempo de serviço ela não atingiria, já que teria que ter pelo menos 30 anos de contribuição. Entendido. Boa tarde, quero tirar uma dúvida. Meu esposo trabalhou 25 anos, carteira fechada, agora já está com mais de 20 anos de autônomo. Ele tem direito à aposentadoria? Tem 59 anos. 25? Ela falou que ele tem... 25 anos de carteira, aham. Tem que saber se esse período que ele trabalhou como autônomo, se ele efetuou o recolhimento previdenciário. Porque se ele trabalhou como autônomo e ele não pagou o INSS, ele só vai ter 25 anos e o homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição para a gente pensar em uma aposentadoria por tempo de serviço. Agora, se durante esses 20 anos de autônomo ele recolheu o INSS, sim, ele já vai ter então tempo sobrando e teria direito ao benefício. O autônomo, a obrigação é dele fazer o recolhimento previdenciário, então depende dele, tá? Tem que saber também se nesse período que ele tem de 25 anos aí de trabalho, se não tem períodos que sejam de atividades especiais. Que a pessoa que exerce uma atividade especial, ela tem um acréscimo de 40% sobre o tempo trabalhado no caso do homem, né? Então, às vezes, se ele trabalhou lá 20 anos numa empresa que tinha um ruído muito alto no ambiente de trabalho, não vai contar 20, vai contar 28, que 40% de 20 vai aumentar 8 anos, né? Entendi. Então, tem que observar sempre isso, se não tem uma atividade que pode ser considerada atividade especial. Tenho 16 anos de contribuição no setor privado. INSS. Passei em um concurso público para professora e há 3 anos estou no regime público, IPMC. Como fica a minha aposentadoria? Tenho 42 anos, sou mulher. Tá. Primeira coisa, quando ela for se aposentar, esse período que ela teve de contribuição no INSS, ela vai ter que requerer um documento, através de um processo, mas eu digo processo administrativo, ela vai ter que pedir uma certidão de tempo de contribuição, onde o INSS vai dar essa certidão e ela vai ter que pegar esse documento e averbar no órgão público para que some o tempo de INSS com o período que ela exerceu atividade no regime próprio, né? Agora, quando ela vai se aposentar, é difícil dizer isso no caso dela, a gente só percebe que está bem longe, porque a gente tem as regras de transição, que são bastante complexas, né? Depois da reforma da Previdência, a partir de novembro de 2019, tem várias regras de transição. E hoje em dia, para a gente saber exatamente quando a pessoa vai se aposentar, você tem que fazer diversos cálculos. Não é como na legislação anterior, que você só chegava e falava, ó, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição. Agora varia, tem casos que a mulher vai ter que ter 31 anos e 3 meses, a outra 32 e 4 meses. Cada um tem um tempo diferente, porque você faz cálculos a depender do tempo que a pessoa tinha antes da mudança da lei. Então, isso não é a mesma resposta para todo mundo, você tem que fazer cálculos para chegar
essa resposta. Entendido. Meu esposo tem 60 anos, ele já pode entrar com pedido de aposentadoria ou não? Então, com 60 anos, ele primeiro, no mínimo 35 de contribuição ele tem que ter. E como eu disse, a gente vai ter que fazer alguns cálculos para ver se ele já consegue, porque vai depender sempre de quanto tempo ele tinha até novembro de 2019. Né? Ela só fala que ele tem 60 anos e não fala do tempo de contribuição. Isso. Tá? Agora, vamos imaginar que ele tenha pouco tempo de contribuição. Então, ele vai aposentar só por idade, e por idade é com 65. Mas não pode esquecer que mesmo por idade, ele vai ter que provar pelo menos 15 anos de contribuição. E lembrando, pegando o gancho daquela outra pergunta, que esses 15 anos pode ser somado com o tempo rural. Entendido. Boa tarde, eu sou pensionista, vou conseguir me aposentar, tenho 55 anos, sou mulher. Vai conseguir se aposentar. O fato de receber uma pensão por morte não impede da pessoa ter a própria aposentadoria. Mas para que ela tenha a própria aposentadoria, ela tem que atingir os requisitos necessários para essa aposentadoria. Então, por exemplo, vai aposentar por idade, tem que ter 15 anos pago. Por tempo de serviço, no mínimo 30 anos de recolhimento. Mas se atingir os requisitos para se aposentar, o fato de receber a pensão por morte não é um impeditivo. Minha irmã tem problema de coluna e tem 63 anos. Ela tem direito a se aposentar? Depende do seguinte. Primeiro, quando a gente fala em benefício por incapacidade, que é o que ela está imaginando, a pessoa tem que ter o que a gente chama de qualidade de segurado e carência. Então, assim, ela tem que, primeiro, estar pagando o INSS. A gente não pode esquecer que o sistema de seguridade social é como se fosse seguro, igual seguro, vamos dar um exemplo aqui, igual um seguro de carro. Se você paga o seguro, você está pagando porque se acontecer alguma coisa, né, você bateu o carro, você tem direito. Então o INSS é igual, você tem que estar pagando o INSS para quando gerar um sinistro, vamos dizer assim, uma incapacidade laboral, você aí sim tem direito. Então se no caso da irmã dela, ela já pagou o INSS, mas faz muito tempo que não paga ou nunca pagou, mesmo que ela provar a incapacidade laboral, ela não vai ter direito. E claro, ela vai ter que provar que este problema na coluna gera uma impossibilidade de exercer atividade laboral. Entendi. O que eu percebo é que a pessoa passou dos 50 anos, ela já começa, tanto homem quanto mulher, a querer saber quando que vão me aposentar, né? Sim. Por mais que fique lá acima dos 60, algo assim, sempre quer saber se talvez junta uma contribuição, se soma aqui, soma ali, se já dá certo. Ó, a próxima também tem a ver com isso. Vamos mulher, tem 50 anos, 23 anos de contribuição de empresas, mas quantos anos eu preciso contribuir? Então, não consigo responder assim, porque é aquilo. No mínimo 30 tem que ter. Qual a idade dela? Ela tem 50, 23 de contribuição. Então, no mínimo 30. Quando ela tiver 57, né, ela vai atingir os 30 de contribuição. Mas aí tem, como eu falei, como tem 4 regras de transição, a gente não consegue mais responder assim, como era antigamente. Que antigamente você falava, tem 23, tem que ter pelo menos 30, falta 7, né? Agora você tem que jogar sempre no sistema para ver qual seria o pedágio, vamos chamar assim, que ela tem que cumprir. E faço sempre o alerta. Não esqueça de que é possível somar tempo de trabalho rural e tempo de atividade especial. Será que não trabalhou em algum ambiente que pode ser considerado insalubre ou perigoso? Isso ajuda a aumentar o tempo de contribuição. E como que funciona essa classificação do insalubre? Existe uma tabela, alguma coisa assim, doutor? Não necessariamente. Você tem que demonstrar que, de fato, o trabalho que você exerce é um trabalho que faz mal para a tua saúde, mas existem regras na legislação para que isso possa ser enquadrado, tá? O que é muito comum é a pessoa trabalhar, por exemplo, num local que tem um barulho muito elevado. E mesmo que ela exerça atividade num local com muito barulho e que ela use o protetor auricular, para efeito previdenciário, o fato de usar esse protetor não tira o direito dela a ter direito a esse período reconhecido como especial. Então, isso é um tipo de agente nocivo. A pessoa, por exemplo, que trabalha exposta a agentes biológicos, o pessoal da área de saúde, né? Esse pessoal também pode ter o direito reconhecido como especial.
Pessoal que trabalha exposto a produtos químicos também é reconhecido como especial. Eu falei desses que são exemplos mais comuns, mas tem outras hipóteses também. Eu trabalhei de boia fria muitos anos, muito tempo. Como comprovar, já que faz mais de 30 anos? Tá, vamos dar um exemplo de como que a pessoa pode comprovar que exerceu atividade rural. Ela vai ter que juntar provas documentais desse trabalho. Então, muita gente, quando pensa em prova de trabalho rural, ela acha que tem que ter uma declaração do antigo empregador. Na verdade, isso não tem serventia nenhuma. Não serve para nada. O que ela tem que ter? Documentos produzidos na época. E a pessoa muitas vezes imagina, mas eu não vou ter nada. E a maioria tem. Então, vou dar exemplo. A pessoa, na época que trabalhava na zona rural, ela estudava numa escola localizada na zona rural. As prefeituras, por incrível que pareça, têm arquivo de tudo isso. Então, ela vai até a prefeitura e consegue lá um documento provando que ela trabalhou, que ela estudou numa escola rural. Ela pede certidão de nascimento dos irmãos e na certidão de nascimento provavelmente vai estar escrito que a profissão do pai era agricultor e lavrador. Então, as provas em nome dos pais servem para ela. Vai mostrar que era uma família de agricultores, né? Às vezes, quando ela tirou lá vamos supor, um homem tirou o reservista. Aparece lá no reservista que a profissão é agricultor. Só alguns exemplos. Tem uma série de exemplos que a pessoa nem imagina que aquilo serviria de prova para um trabalho rural, mas é possível sim. Aqui tem mais uma. Boa tarde. Eu sou representante comercial, tenho 47 anos, tenho 19 de contribuição. Com quantos anos vou conseguir me aposentar? De novo, ele tem 47, no mínimo 35. Então, a gente considera aí que teria que ter mais 16. Ele tem 47 anos? Ele tem 47. Vai estar com 57, 63. Mas por causa da reforma da Previdência e das regras de transição, sem dúvida ele vai ter que ter 65 anos de idade. Porque quando ele atingir os 35, ele vai estar ali com 63 anos. Na verdade, tem que confirmar ali, como eu disse, fazer esses cálculos das regras de transição. No mínimo 35 ele vai ter que ter, mas tem que ver se ele ainda não vai ter que pagar um pedágiozinho a mais. Doutor, e também tem aquela coisa de, talvez em alguns anos, quando estiver próximo de se aposentar, pagar a mais para ter um benefício maior, um salário maior? Não necessariamente, Patrícia, porque quando calcula uma aposentadoria hoje, o INSS faz a média das contribuições que a pessoa fez já a partir de 1994. Então, essa ideia de que no final eu vou aumentar minhas contribuições, de um modo geral, é uma ideia equivocada. Isso existia muitos anos atrás, quando o cálculo era de uma forma diferente do que é hoje, e era feito o cálculo dos últimos 3 anos. Então, isso era possível. Hoje, como pega a média de 94 para cá, a pessoa, se ela quer se aposentar com um valor bom, ela já tem que estar pagando bem desde o começo. Tá? Então, isso não dá. O que tem uma situação diferenciada é nas aposentadorias por idade, quando a pessoa tem bastante tempo de contribuição antes de 1994, existe a possibilidade, às vezes, dela pagar uma contribuição num valor alto e ela conseguir se aposentar super bem. Por quê? Porque você pode pedir para descartar todas as contribuições ruins que você tiver de 94 para cá. Porque você já tem os 15 antes de 94 e você pede para jogar fora tudo que você tem de contribuições fracas, vamos falar assim, de 94 para cá. Então, às vezes, você paga uma num valor alto e a tua média fica só essa uma. Então, é uma jogada que é possível, obviamente uma jogada dentro da legalidade. E isso é possível quando a gente fala principalmente das aposentadorias por idade. Legal. Bom, gente, se eu não fiz a sua pergunta, não fica chateado, que o doutor André Benedetti, também tem a Carla Sanches, eles estão sempre aqui no programa respondendo as dúvidas de vocês, viu? Doutor, muito obrigada pela presença e até a próxima. Obrigado, até a próxima.